Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, estamos ainda no mês da família. Os líderes precisaram viajar, contactaram alguns casais para estar aqui, mas não foi possível. Então, nós vamos seguir ministrando sobre família. E hoje o texto bíblico se encontra em Miqueias. Miqueias é um dos profetas menores. Eu tinha um professor que dizia os menores abandonados, ninguém lembra deles. São os profetas menores. Você vai encontrar uma sequência de 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Encontrou Miqueias? Gostou do nome? As 10 gestantes que tem na igreja, olha aí. Pode ser uma boa opção. Miqueias, se vier um homem, um varão valoroso. Miqueias, capítulo 7, versículos 6 e 7. Deixa eu fazer uma introdução antes de ler esse texto. Sabemos que família é um projeto de Deus. Sabemos que família é o maior projeto de Deus. E sabemos, e se você não sabia, saiba agora, que não há um projeto que Deus ame mais do que a família. Quando Deus quis iniciar a história da humanidade, começou a partir da família no Éden. Quando quis salvar a geração, salvou através da família de Noé. Quando quis constituir um reino, constituiu através de uma família. Chamou Abraão para que de uma família pudesse surgir uma tribo, uma raça, um povo, uma nação. E quando Deus veio a esse mundo na pessoa de Cristo Jesus, Ele veio também no seio de uma família. São provas suficientes para entendermos que não há projeto maior para Deus do que a família. E o que é uma igreja? A não ser uma família espiritual. E é justamente essa família que Deus vem buscar. Um dia chegaram até Jesus e disseram: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, senão aquele que fazem e que cumprem a minha vontade? Jesus estabeleceu que a família maior não é necessariamente a biológica, mas a família da fé, a família da redenção em Cristo Jesus. E é essa família que Ele veio buscar, chamada igreja. E quando Ele vier, as pessoas vão procurar a igreja e não vão mais encontrar, vão encontrar os templos, mas a igreja, a grande família, não há de encontrar. Então, eu gostaria aqui de chamar a sua atenção e deixar muito bem claro, enfatizando: Deus ama a família. Deus tem planos especiais para as nossas famílias. Amém? Amém? Glória a Deus. Quando Deus disse a Abraão, foi tão tremendo que Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, incluindo a família, incluindo um projeto familiar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente olha o texto de Miqueias, capítulo 7, versículos 6 e 7, nos dá uma neura, uma incógnita nos afronta, e a gente vive na paranoia. Como assim? Veja bem, olha o que está escrito: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. É isso mesmo que está escrito. Os inimigos do homem são os de sua própria casa. Versículo 7. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Amém. Que Deus ministre essa palavra ao nosso coração. Bem, queridos, o texto bíblico nos diz que o inimigo do homem será o de sua própria casa. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares.
aparentemente estamos diante de uma contradição, diante de um paradoxo que nos faz questionar: como assim? É isso mesmo que está escrito? Como pode o inimigo do homem ser o da própria casa, e como pode Deus usar o profeta Micaías para falar sobre isso? A grande questão aqui, a verdade aqui, escuta, é muito importante entender, é que Deus não estabeleceu que fosse assim. Deus não deseja que seja assim. Deus apenas previu que assim seria, como evidência dos últimos tempos, como evidência do fim do mundo. Pais se levantariam contra filhos, filhos contra os pais, irmãos contra irmãos até o sangue, cônjuges, maridos contra mulheres, esposas contra homens, e o lar, ao invés de ser uma casa de bênção, se torna uma zona de guerra, um campo de batalha. Então, que fique claro, Deus não estabeleceu que fosse assim, Deus não deseja que assim seja, mas Deus previu que assim seria por causa da crueldade, da maldade, conforme está escrito: por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos, o quê? Se esfriaria. E essa é a triste tendência. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui que precisam dessa palavra, porque de repente está vivendo um conflito no seu lar, um conflito na sua casa, onde você está vendo os laços se romperem, a aliança se despedaçar, e você não sabe o que fazer. Eu queria te alertar para essa verdade, que o inimigo odeia aquilo que Deus ama. Deus ama o homem. O inimigo, como opositor, não tem como afrontar a Deus, então ele vai tentar tocar e atingir aquilo que Deus mais ama, que é justamente o homem, que é justamente a família. Por isso essa revolta, por isso essa ira, por isso essa indignação contra a família. E nunca a família veio ser tão ameaçada como em nosso tempo. Os valores familiares, uma inversão de valores, uma distorção, sabe, uma discrepância, um despautério no que realmente é família dentro da visão cristã. Estamos prestes a entrar em extinção sobre o que realmente é família. A situação está caótica. São casos como a síndrome da família Nardoni, a síndrome da família Ristoff. Um caso pior veio esses dias aí, de um sujeito que violou seu enteado de 6 anos, seu filhinho de 3 anos, e depois teu fogo, e aquelas crianças foram carbonizadas, e quando ele fez isso, elas estavam vivas. Vocês viram isso, gente? Vocês viram isso? Os laudos. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, com aquela miséria ser pastor. Mas enfim, os laudos confirmaram que realmente ele é o culpado. Os diagnósticos bem precisos confirmam que foi um crime hediondo, bárbaro, terrível, desumano, animalesco. Terrível, gente. Terrível é o discurso do alguém tem algum predicado, adjetivo aí para do Drácula, o discurso envolvendo o nome de Deus, envolvendo a sua fé, se identificando como um pseudo pastor. Sempre quando se fala sobre o pastor, é complicada a situação, né? E as manchetes estão lá: pastor, né, faz isso e isso. Existem pastores chamados, existem outros que são chamados de pastores. Então esse indivíduo
né, um pseudo pastor, fez um crime tão bárbaro e a polícia começou a desconfiar, porque no mesmo dia ou no dia seguinte, eu não li bem os detalhes, ele fez um culto. Ele fez um culto. Ali era um ritual macabro. Não era um culto. Não é? Ou seja, como é que não sente, como é que não se comove com a situação? Como é que não é tão humano? A gente não precisa ir para tão longe, né, gente? Algo bem próximo aconteceu em nossa cidade, quando um homem também matou os seus 2 filhos, matou também a esposa, não foi? Matou a esposa, depois se jogou da ponte. Em vários momentos a gente teve a oportunidade, eu, minha esposa que está ali, está aqui, meu cunhado que está ali, de estarmos juntos, reunidos assim. Ele tem um certo parentesco, né? E um crime bárbaro que chamou a atenção, os irmãos lembram disso aqui? Terrível. O irmão Diogo é perito, e ele ficou chocado com aquilo, ficou sem conseguir dormir. Ele disse: eu já vi coisas terríveis, mas aquela foi a pior. As imagens ficaram, sabe, forte na sua mente. Gente, eu fico perguntando, onde estava o inimigo? Do lado de fora ou do lado de dentro? Onde estava o inimigo dessas famílias? Distante ou próximo? O que a Bíblia quer nos dizer? Que a crueldade do homem será tão grande que os seus inimigos estarão dentro da sua própria casa. Isso porque a dor da decepção é profunda, porque nunca vem de um estranho. Escuta, a dor da decepção, da frustração, ela é profunda porque ela nunca é causada por um estranho. Nunca. A gente espera tudo de todos que estão longe e distante, e quanto mais distante, mais inacessível essa pessoa se torna. Uma coisa, a Vanessa aqui bem próxima de mim me acertar, outra coisa, Nilde, que está lá bem mais longe, me acertar. Então, quanto mais próxima estiver a pessoa, maior danos ela vai nos causar, e o que Deus está nos falando é justamente isso, que as pessoas distantes nunca poderão nos atingir tanto quanto as que estão próximas, que as pessoas desconhecidas nunca poderão nos ofender tanto quanto aquelas que são íntimas. Os irmãos estão entendendo? A gente se ofende mais com quem a gente ama. Se for um desafeto que falou algo da gente em forma de calúnia, de injúria, a gente nem se importa. Mas se é alguém que a gente ama falou algo ou fez algo, a dor é maior. Da mesma forma, se trata de uma pessoa próxima, de uma pessoa distante, de uma pessoa conhecida, de uma pessoa estranha. Então, as pessoas que estão próximas a nós, elas têm maior capacidade de nos atingir, elas têm maiores capacidades de atacar. Isso é claro e evidente. E por essa razão, mais uma vez, eu recorro ao texto, para que nós não venhamos fazer uma interpretação equivocada. Quando Deus diz os inimigos do homem são da sua própria casa, Ele não está estabelecendo que assim deve ser, mas Ele está prevendo que os últimos dias culminaria nesse fim trágico. E o pior é que maior seriam as nossas dores emocionais, nossos traumas, nossos complexos e nossos bloqueios, justamente por não termos tido a assistência que nós precisávamos. Alguma novidade? Não. Exemplo. Quem foi que matou Abel? Seu irmão. Quem foi que vendeu José? Seu irmão. Seus irmãos. Quem foi que perseguiu Jefté? Na realidade, expulsou Jefté da sua casa? Seus irmãos. Quem invejou Davi? Seus irmãos. Quem ficou triste com a chegada do filho pródigo? Todo mundo ficou feliz, mas o seu irmão ficou triste. O que eu quero dizer? Que nem sempre o problema está distante.
às vezes, estar muito mais próximo do que nós imaginamos. Agora, que você não use desse argumento para mimimi. Que você não use desse argumento para uma autocosmiseração. Que você não use desse argumento para vitimização. Que você venha ser o autor, que você venha ser o protagonista da sua própria história. E que você não fique no mimimi, alegando que não tem e que não teve a assistência devida dos seus irmãos. Vocês estão entendendo? Queria ser mais direto aqui. Se há alguém aqui complexado, cheio de bloqueios, de traumas, porque a sua mãe ou seu pai não lhe deu devida assistência, que não lhe teve devido atenção, carinho, ou não supriu seus anseios, ou não investiu em seus desejos, eu tenho um remédio para te oferecer. Esse remédio é vai tomar vergonha na cara. Seus pais já lhe colocaram no mundo, e isso já é o suficiente. O que vier após isso é hora extra que eles estão fazendo. Tem tanta gente traumatizada. É tão fácil transferir, sabe, problemas, culpas. É tão fácil transferir. Então, meu irmão, seja o Senhor da sua história. Aí talvez alguém possa pensar, é fácil dizer isso quando você nasceu em um lar perfeito. Bom, minha mãe é a mãe mais maravilhosa que existe no mundo. Eu duvido que alguém tenha outra igual. Melhor, pode ter até igual, mas melhor não tem. Mas se você for pegar meus documentos, você não vai ver lá na filiação o nome do meu pai. É só o nome da minha mãe. Nem por isso eu sou um traumatizado, complexado. Eu digo isso porque às vezes as pessoas pensam que a gente fala em uma situação confortável. Não. Eu apenas percebi que ele é tão vítima da história, como tantos outros, e confesso que o mal que ele me trouxe gerou um bem, ao ponto de querer ser o pai que nunca tive, e ser mais presente na vida do meu filho, como eu nunca imaginei que um dia pudesse ser. Então você é que vai dar a resposta final para tudo. E é importante sim destacar isso, porque a gente encontra na vida muitas pessoas traumatizadas, colocando a culpa nos seus irmãos, colocando a culpa nos seus pais, colocando a culpa em tudo e em todos, deixando de viver a sua própria história. Por outro lado, é verdade, irmãos, que conforme está escrito, o inimigo do homem pode ser da sua própria casa, pode ser dos seus próprios familiares, e de repente você vive em conflitos, você vive em dramas, em dilemas dentro do seu próprio lar, e a pergunta a se fazer agora é: como agir, como reagir diante de uma situação como essa, diante de um ambiente hostil? Amém? Vamos para a prática. Em primeiro lugar, ame. É isso aí. Ame. Essa é a primeira lição. Mas pastor, como nutrir um sentimento de afeição por alguém que somente nos deseja o mal? Quem disse que o amor é sentimento? Se o amor fosse sentimento, não estava empregado no imperativo, denotando uma ordem. Quando Deus diz ame, é uma ordem, né? Amai. Teve até uma história de um casal que procurou o pastor, na realidade é mais o homem, procurou o pastor e disse: olha, eu estou querendo me separar, porque eu não aguento mais conviver com aquele traste que eu me casei. Aí o pastor disse: mas a Bíblia manda amar a esposa, maridos, amai a esposa. E quem disse que aquilo é uma esposa? Aquilo é uma esposa não, aquilo é apenas uma pessoa que está no meu lado, digamos uma companheira. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então você deve amar. Ele diz: quem disse que aquilo é esposa? Quem disse que aquilo é um próximo semelhante? Ali é o pior dos inimigos. Ah, o pastor mas mesmo assim, a Bíblia diz que devemos amar os nossos inimigos. Moral da história: não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Então, se você vive num ambiente hostil, ame. Ame.
Quer ver exemplo aqui? Primeiro é que Jesus, ele confirma isso, está escrito, Mateus capítulo 10, vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 10, versículo 36. Miqueias falou isso no Antigo Testamento como um profeta, aí vem Jesus no Novo Testamento, aí todo mundo pensa, a história vai mudar, vai ser tudo diferente. Aí vem Jesus e diz o quê? Confirma o que Miqueias falou. Olha o que Jesus disse. E aí a gente sabe, quando é Jesus dizendo, a autoridade é maior, né? Os inimigos do homem serão os de sua própria família. E agora? É o próprio Jesus falando. Aí eu pergunto a você, será que Jesus sofreu? Jesus foi rejeitado, irmãos. Jesus foi ignorado. Jesus disse, um profeta não tem honra em sua casa. Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, fez mais milagres em Cafarnaum, que os próprios nazarenos não queriam ouvir, não o recebiam. Você sabia disso? Quer que eu mostre aqui como os familiares de Jesus trataram Jesus? Vamos lá. Marcos capítulo 3, versículo 21. Marcos 3, 21. Você pensa que Jesus nasce em um lar perfeito? Você pensa que na família e na casa de Jesus era tudo, sabe, em perfeita harmonia? Olha aí o que está escrito, Marcos 3, 21. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam estar fora de si. Essa versão vai dizer, seus familiares o interpretaram como louco. Os interpretaram como louco. Você acha que é só isso? Vamos para João capítulo 7, versículo 5. E você vai ver a família de Jesus. Aqui são os irmãos de Jesus. Olha só o que os irmãos de Jesus achavam de Jesus. Pois nem seus irmãos criam nele. João capítulo 7, versículo 5. Nem os irmãos de Jesus acreditavam neles e alguns chamavam eles de louco e queriam amarrá-lo à força, né? Aprisioná-lo à força, contê-lo à força. E aí, você acha que Jesus nasceu em um lar perfeito, em uma família perfeita? O que foi que ele fez? O que foi que ele fez para mudar isso? Ame. Amar não é sentimento. Se alguém está com sede, dá de beber. Se alguém está com fome, dá de comer. Se alguém te chamou para andar 1 milha, anda 2. Mostra com as atitudes que você é diferente. Romanos 12, 21 diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só existe uma força no universo capaz de deter o mal, que é o bem. O mal com o mal só vai gerar males maiores. Por isso que Jesus disse, guarda a tua espada, Pedro, porque aquele que usa a espada, pela espada morrerá. Agora Davi teve essa compreensão quando olha para o gigante, de quase 3 metros de altura, que vinha ao seu encontro com espada, com lança, com escudo e com armadura. Davi diz, você pode vir a mim com essas armaduras, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Qual é a lição aqui? Não queira enfrentar o inimigo com as armas do inimigo. Aí tem alguém na tua família te caluniando. Não entre nesse jogo. Tem alguém na família te ignorando, te desdenhando, satirizando de você, ou até mesmo te humilhando. Não entre nesse jogo. As suas armas não são carnais. As suas armas são espirituais. Espirituais. Davi venceu aquela guerra em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque os carros se quebram, os cavalos se cansam. Mas o nome do Senhor dos Exércitos é poderoso. É poderoso, é poderoso, é temido no inferno.
e é atendido nos céus, celebrado em toda a terra, é o nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, queridos, não vá enfrentar o inimigo com as armas do inimigo. Sabe por quê? Você não vai ganhar, você vai perder. Crente é besta, irmão. Crente só presta para ser crente. Crente se ofende, se entristece. Vai chegar um momento que você vai dizer: não é a minha praia. A pessoa vai usar de todos os recursos, de todos os artifícios, e você vai perceber que não é a sua área. Crente não consegue enganar. Crente de verdade não consegue mentir, né? E não consegue viver na mentira, porque o espírito incomoda. Aí vem uma pessoa, te agrediu verbalmente, aí você vai lá e agride verbalmente. Sabe o que é que vai acontecer? Depois você vai lá ter que pedir perdão. O Espírito Santo vai mandar e você vai ter que obedecer. Não é assim? Não adianta. Então, use as armas espirituais, ame. Jesus amou, e a Bíblia nos diz em João 13:35 que ele amou até o fim. Ele disse: nisto conhecerão quem são os meus discípulos. Coloca aí, João 13:35. Nisto conhecerão quem sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Olha aí. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Como é que um cristão é conhecido? Pelas suas vestes? Pelo seu linguajar? Pelo seu comportamento? Pela sua conduta? Não. Com isso saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É o amor. E que amor é esse? É aquele que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, que tudo sofre. Tudo sofre. Então, se você vive em um ambiente hostil, a primeira lição é: ame, que o amor tem esse poder de transformar, o amor tem esse poder de mudar. Mas pastor, e se isso não acontecer? A minha esposa, a pastora Vanessa, conta uma história que todos os dias Deus dizia a um homem: vá ali, empurra essa pedra. E ele, incomodado com aquela rocha, né? E ele empurrava a rocha não saía 1 centímetro do lugar. E todos os dias: vá, empurre essa pedra. E depois de muitos dias, ele chegou: Deus, nada aconteceu, estou te obedecendo todo o tempo. E Deus disse: realmente, a pedra não saiu do lugar, mas olhe para você, você está muito mais forte. Então o bem que não causar o outro, causará você, meu irmão. O bem que não causar, que não vier causar no outro, vai causar em você. Então, primeiro princípio, ame. Segundo, ore. E aí eu quero te convidar a abrir Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Efésios capítulo 3, capítulo 3, versículo 14 e 15. Ore. Olha o que o texto bíblico nos diz: por esta causa, ajoelho-me diante do Pai, versículo 15, do qual recebo o nome toda a família no céu e na terra. Por esta causa, em outra versão vai dizer: eu dobro os meus joelhos e apresento diante do meu Pai todas as famílias da terra. Então, o que fazer? Ore. Tinha um pastor, que foi pastor dessa igreja, pastor Moreira, em Nova Descoberta. Toda vez quando eu ia procurar ele me dava 3 conselhos. Eu disse, toda vez, lembra desses 3 conselhos? Meu jovem, o primeiro é ore. Aguardando ansiosamente o segundo. O segundo é ore. E o terceiro, ore mais ainda. Eu me dava uma raiva, gente. Você não imagina, Vanessa está rindo ali que ela sabe, eu ficava indignado, sabe? Eu ficava bravo. Como é que ele só diz isso? Ore, ore, ore. Depois, quando eu entrei no ministério, eu vi que realmente são os 3 conselhos mais sábios que existem. Ore, ore, ore. Ore. Então, está havendo conflitos, você não consegue se dar bem com seus filhos, e você percebe que seus filhos
não consegue se relacionar bem com você, às vezes seu pai não consegue falar sua mesma linguagem, e você percebe que há conflitos terríveis entre o seu irmão, com sua irmã, e guerras e guerras e guerras, por motivos tão banais, por razões tão triviais, tão efêmeras. O que fazer? Ore. Efésios 6,12 vai nos dizer o quê? A nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades, dominadores deste mundo celeste. Então, o que é que está por trás dessas investidas? Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Vamos abrir os nossos olhos espirituais e com discernimento compreender o que é que está por trás. Por que tantos conflitos entre pais e filhos? Por que tantos conflitos entre homens e mulheres, casais? Por que tantos conflitos entre irmãos? Você pode perceber que as pessoas entram num mundo do crime, no submundo das drogas, a maioria delas por causa de algum problema familiar, uma carência, uma lacuna que existe no seu coração, da falta de atenção, ou de um conflito, ou um desentendimento que teve com seus familiares. Elas simplesmente vão suprir por prazeres que geram pesares maiores ainda. Estava aqui o advogado Magno e disse bem assim: pastor, pregue esses dias sobre o mal do divórcio, porque eu, além de advogado, eu sou professor do colégio público, e o que vem de crianças me procurando, e hoje homens afeminados, e quando a gente procura saber qual é a raiz do problema, é justamente a falta de um pai, é justamente a falta de exemplo no lar, é justamente conflitos que eles não souberam administrar, não souberam lidar. Psicólogos explicam aí que quando as crianças veem os pais brigando em alto som, né, em voz elevada, eles vão reproduzir isso. Eles vão reproduzir isso nos seus ambientes, nos seus locais, nos seus vínculos. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, que tipo de herança você está dando para os seus filhos? Eu espero que você entenda que existe toda uma atmosfera espiritual. E a gente tem que entender quem é o nosso inimigo. Ô marido, teu inimigo não é tua esposa, esposa, teu inimigo não é teu marido, pais, teu inimigo não são teus filhos, filhos, teus inimigos não são os teus pais. A nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso. Que influência existe por trás de tudo isso? É tanto que muitos conflitos conjugais começam que o marido disse uma coisa, as mulheres entenderam outra, né? Elas sempre entendem tudo errado. Aí tudo bem. Né? Às vezes uma interferência na comunicação, né? E aí começa todo o caos. Depois quando senta, quando roga a sensatez, percebe que é apenas um mal entendido. Primeiro ame, segundo ore, terceiro. E agora, Jesus, qual será o terceiro? Terceiro é difícil, viu, gente? Você só vai conseguir realizar o terceiro se você cumprir o primeiro e o segundo. Na realidade é uma sequência aqui, né? Você só vai conseguir orar se você amar. Se você não amar, você não vai orar, a não ser a oração imprecatória. Sabe que oração imprecatória é essa? Oh, Jesus, prepara e promove para o primeiro andar. Essa oração imprecatória. Promove, Senhor Jesus, para a glória. Eu já soube de casais fazendo essa oração imprecatória, gente. Ó, me divorciar, não me divorcio não, mas vou orar a Jesus lhe promover. Que absurdo. Terceira lição, mais difícil, acolha. É muito fácil se livrar dos complicados. É muito fácil se livrar dos problemáticos. É muito fácil se livrar de quem é nosso desafeto. É muito comum
Mas Jesus diz bem assim: se você só faz o bem a quem lhe faz o bem, que recompensa você vai ter? Como é que você vai dizer que ama se você não teve a oportunidade de odiar? Como é que você vai dizer que perdoa se você não teve a vontade de esganar, de se vingar? Como é que você vai dizer que tem o domínio, o fruto da paciência, se você nunca foi testado e provado no seu limite? Então tem coisas que Deus permite para nos amadurecer. Para nos amadurecer. Então, acolha. Vamos ver isso? 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Primeiro Timóteo 5, 8. Olha só. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Na minha versão vai dizer o seguinte: mas se alguém tem negado ao seu, mas se alguém tem negado, não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei pensando comigo mesmo: o que é pior do que o descrente? Só pode ser sócio do capeta. Cheguei à conclusão. Pior do que o descrente é ter uma sociedade com o capeta. Eu acho que o capeta está até preocupado dele não criar uma guerra civil lá no inferno. Vai criar uma ruptura. Então, o que é, gente, para Deus pior do que o descrente? É um endemoniado. Só pode. E quem é esse? Aquele que nega os de sua casa. Aquele que nega os de seus familiares. Aí de repente alguém está aqui dizendo: mas pastor, o senhor não conhece o irmão que eu tenho, a irmã que eu tenho. O senhor não conhece o pai, a mãe que eu tenho. O senhor não conhece a esposa que eu tenho, o esposo que eu tenho. Eu não conheço, verdade, mas eu conheço você. Eu conheço a mim. Eu conheço a nossa classe, a nossa raça. Sabe o que é que a Bíblia nos fala? Do que Jesus fez por nós? Hebreus capítulo 2, versículo 11. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Amém? Olha só o que diz Hebreus 2:11. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Tanto que santifica, quem é santificado? Explicando, tanto que promove o bem, quanto que é beneficiado. Tanto quanto que promove a paz, que é beneficiado. Vocês estão entendendo? Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. É Deus agindo. Aquele que dá o primeiro passo, aquele que estende a mão. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de quê? Se Jesus quer Jesus. Vocês estão entendendo? Se Jesus quer Jesus, não negou a mim, não negou a você. Por que nós não vamos nos acolher? Vocês estão entendendo aqui então? Se Jesus quer Jesus, disse: é meu irmão. Jesus não negou essa filiação, gente. Jesus não negou esse vínculo familiar. Sabe aquela pessoa que é toda troncha, eu já vi várias vezes isso no mundo. E a pessoa não diz que é irmão dela. A gente já viu algumas cenas como essa, né? Aí a gente descobre, aí diz assim: fulano é teu irmão? Isso é um deslize que papai e mamãe cometeu. Aí ele veio. A pessoa tenta negar, mas Jesus não. Jesus disse: ó, meus irmãos. Agora, quem é que Jesus chama de irmãos? Quem é que Jesus amou? Quem?
Então, por mais mal que tua esposa te faça, teu esposo te faça, teus pais te façam, teus filhos te façam, nunca fará o mal que você fez a Deus. Se Deus foi capaz de perdoar, aprenda a perdoar também. Jesus chama de irmãos aqueles que o crucificaram, aqueles que o negaram, aqueles que simplesmente o traíram. É esses que Jesus está dizendo, mas é meus irmãos. Gente, olha para um detalhe, Jesus está na cruz do Calvário. Alguém pediu desculpa a Jesus? Você lembra de alguém pedindo perdão a Jesus? Ninguém, né? Mas Jesus está lá, no ápice da dor, e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mais uma vez revelando que amor não é mérito. Você não ama alguém porque ela merece, você ama porque você precisa. Você não perdoa alguém porque ela merece, você perdoa porque você precisa. Experimente viver. Ainda que esses princípios vá de encontro o que o mundo propaga com esses valores distorcido. Você vai ver, meu irmão, que bem-aventurado são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você vai perceber que feliz é aquele, bem-aventurado, feliz é aquele que faz a vontade de Deus. Amém? Agora, estamos caminhando para o fim. Eu gostaria de te convidar para o próximo livro, depois de Hebreus, que é Tiago, capítulo 5, 19 e 20. Por quê, pastor? Por quê? Isso que é evangelho, sabe, gente? Se a pregação do evangelho não confrontar, não é evangelho. Se a pregação do evangelho não nos contrariar em nossas concepções, ideologias, não é evangelho. Tiago 5, 19, 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converter um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Nessa versão, o versículo 20 diz, saber que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém? Por quê? Talvez a melhor pergunta seja, para quê? Para converter. Sabe por que a gente insiste? Sabe por que a gente insiste? Porque a gente acredita em uma promessa que foi feita no fim do Antigo Testamento. Lá em Malaquias, a última palavra do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para nós, o período veterotestamentário, contém 39 livros. Para os judeus é chamado Tenach. Sabe como é que se encerra todo o período da Antiga Aliança? Está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Falando acerca de Cristo. E diz o seguinte, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Apresenta Jesus como elo, fazendo a ligação que outrora era impossível, mas agora é uma realidade. Cristo é a aliança entre um homem e uma mulher. É a aliança entre um pai e um filho, entre um filho e um pai. É a aliança entre irmãos e irmãs. E a Bíblia nos diz, Ele converterá. Ele converterá. Ele converterá o coração. Aí eu posso hoje ter vocês como provas e testemunhas reais de que essa palavra é fiel e é verdadeira. Quando eu vejo irmãos que no mundo não se entendia e hoje
são mais do que irmãos. Ver casais que viviam em conflitos, hoje são referenciais. A história de Valdir e Débora vocês conhecem, né? Deus separa eles para ser líder de casais, fazer um trabalho que a nível de região é difícil encontrar. Quem diria? Deus tem dessas coisas, meu irmão. Deus tem dessas coisas. Converter o coração de pais a filhos, de filhos a pais. Sabe, eu quero agora voltar para onde tudo começou. Miqueias capítulo 7. Versículo 7. No versículo 6 vai dizer: os inimigos do homem são os de sua própria casa. Mas no versículo 7 vai dizer: diante dessa toda a realidade, é o que Miqueias diz: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus me ouvirá. De repente você olha para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, você não entende tantos conflitos, tanta revolta, tanta mágoa, tanta ferida aberta, tantas lágrimas, tanta dor provocada por aqueles que mais devia te amar, mais te aborrece, por aqueles que mais deviam te acolher, mais te desamparam. Talvez você diga consigo mesmo que nem no local do trabalho, nem na vizinhança, você sofre tamanhas afrontas, e você lida com tamanhos desrespeitos. Mas agora você tem a oportunidade de se posicionar na história, reconhecer essa realidade triste e caótica, e dizer igual Miqueias: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Meu Deus me ouvirá. Meu Deus me ouvirá. E Deus encerra o cânon do Antigo Testamento, os 39 livros, com sua última palavra dizendo: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Com isso subentendemos por inferência do texto que também Ele converterá o coração do esposo ao da esposa, converterá o coração da esposa ao do esposo, converterá o coração dos irmãos aos irmãos. Ele é o elo mais perfeito que há e que existe. Seu nome é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. E por fim eu só quero te dizer isso: José realmente foi traído pelos seus irmãos, mas na oportunidade que ele teve, ele salvou seus irmãos. Moisés realmente foi traído pelos seus irmãos, pela sua irmã Miriam, mas na oportunidade que ele teve, ele salvou Miriam e Arão. Davi realmente foi excluído, traído pelos seus irmãos, mas na oportunidade que ele teve, ele salvou seus irmãos. Jefté foi expulso, excluído pelos seus irmãos, mas na oportunidade que ele teve, ele salvou seus irmãos. A pergunta a se fazer agora: quem é você na história? Aquele que promove o mal, ou aquele que em Deus é capaz de salvar a todos do mal?
Quem é você na história da sua casa, na história da sua família? Não importa o que vão te fazer, o que importa é como você vai reagir. Você não é responsável pelo mal que os outros lhe fazem, mas você é responsável sim pela sua maneira de reagir. E por isso que eu estou aqui, para lhe dizer que você precisa reagir na presença de Deus, como Miqueias. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor, o Senhor me ouvirá. Então, quando você for contar aquela história que eu contei logo no início, não use como mimimi para se vitimizar, mas use como exemplo que assim como José, como Moisés, como Davi, como Jefté mudaram a história, também você vai mudar a história da sua casa, do seu lar, da sua família, do seu povo, e todos reconhecerão que Deus está em você, que Deus é vivo, que Deus é presente em sua vida. Ou que você acha que os irmãos de José sentiram ao olhar para ele? Que você acha que os irmãos de Moisés sentiram ao olhar para ele? Ou que os irmãos de Davi e de Jefté sentiram ao olhar para eles? Por apenas homens que não aceitaram viver na mercê dos sentimentos de animosidade. Foram homens que decidiram ser superiores às mágoas, aos rancores. Foram homens que decidiram vencer e ser instrumento de bênção, ser canal de poder de Deus. Ah, meu irmão, confia, espera, o Senhor vai te ouvir. O que você vai fazer? Desistir? Não, desistir é muito fácil. Desistir é muito fácil. Você vai amar, você vai orar, você vai acolher. E Deus, em quem você confia, em quem você espera, como disse Miqueias, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. E vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. E você, ao contrário do mal que lhe fizeram, você vai transformar tudo em bem. Toda maldição em bênção, todo fracasso em sucesso, todas as derrotas em vitórias, todas as lágrimas em risos, todas as lamentações em celebração, e todos verão e reconhecerão que Deus está contigo, que Deus é contigo. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.